Fala aí, galerinha que assiste o meu canal. Vamos fazer mais um vídeo falando aqui agora sobre a questão de bloqueio. Vamos aprender a bloquear com nada mais, com nada menos do que com Nisovich. Esse conceito de bloqueio foi introduzido por Nisovich no princípio lá no princípio do século XX, o que agora é até uma ferramenta habitual em jogadores de qualquer categoria, jogadores do amador, até os profissionais, jogadores de pequeno nível, iniciantes, aos altos níveis do grande jogo do xadrez. Isso até foi até uma verdadeira revolução no tempo do Nisovich, porque o cavalo é uma peça mais adequada para bloquear, pois enquanto isso impede também o avanço dos peões, e o cavalo não perde a sua efetividade e o seu desenvolvimento e a questão da mobilidade dessa peça. Vejamos até um exemplo aqui do controle central do tabuleiro com a peça. Isso pelo grande mestre Nisovich. A partida aconteceu em 1911. O Nisovich estava de branca. E eu não lembro, não sei muito pronunciar o nome do jogador que estava de branca. Parece que é Salve ou é Sauer ou é Saluei, eu não sei. Mas vou chamar de o carinha, né, o jogador das brancas, porque eu não sei pronunciar o nome desse jogador. O, o Nisovich jogou de E4. Após isso, o jogador das brancas jogou E6. Nisovich joga D4. Após jogar D4, o jogador das pretas joga D5. Após jogar D5, Nisovich joga o peão E5 avançando. Essa variante aí ela é a variante mais clássica da defesa da francesa. Ela foi aplicada por Nisovich, que consiste em neutralizar aí as cadeias de peões mediante diversas peças. Isso aí causou uma revolução imensa naquela época, porque poucos jogadores não tinham a habitualidade de fazer esse avanço desse peão. Após isso, o jogador das negras jogou C5, introduzindo o sistema da francesa, e o Nisovich jogou o C3. Após jogar C3, o jogador das negras jogou o cavalo C6. Nisovich jogou o cavalo F3. Até são os lances normal. Depois que entra a dama B6. Nesse desenvolvimento ele é bastante típico da dama, né? Que nessa variante sempre acontece, porque é para exercer uma pressão sobre o peão de D4 e o peão de B2. Dando uma pressão no peão de B2, evita e dá um atraso maior no desenvolvimento do bispo. Após isso, Nisovich joga D3. Depois que o jogador das negras joga bispo D7, Nisovich resolve tentar aqui uma estratégia sobre isso aqui, que é o lance D por C5. O Nisovich aí ele começa a ter com a estratégia de substituir o bloqueio dos peões, né, com peões, pelo bloqueio de peões com as peças. Ele preferiu agora substituir. Acabou com a pressão com os peões e acabou agora tentar um bloqueio com as peças, com as nobrezas. O jogador das negras, bispo por C5. Nisovich faz o roque para aumentar um ponto aqui, ó, porque agora o peão de F2 ele está com uma pressão de duas peças sobre ele, e o Nisovich com um lance ele protege o peão, trazendo mais uma peça para ajudar na pressão junto com o rei, que é a torre, isso no lance só do roque. Após isso, o jogador da C joga F6,
E Nizovic joga B4, dando pressão sobre o bispo. O bispo vai para E7. E agora o Nizovic joga F4. Bispo F4. As brancas agora permite que o desenvolvimento de seu peão em E5, a custa de colocar até uma peça menor no centro. Que após essa longas trocas de F por E5, cavalo por E5, cavalo por E5, bispo por E5, cavalo F6. Agora o Nizovic joga cavalo D2, a jogada das negras roca, e cavalo F3, trazendo o cavalo. Depois disso joga jogada das negras roca, bispo D6 e dama E2 para trazer uma peça para dar uma pressãozinha e proteger junto com o cavalo bispo que está em E5. A casa de E5 ela está permanecendo aí até bloqueada por peças brancas. Sempre há uma peça nova para apoiar as companheiras. Se observarmos, está sempre dando essa pressão e sendo substituída por outras peças. Depois de torre de A em C8, dando uma pressão a mais sobre o peão, de C3, o Nizovic preferiu não fazer a troca e continuar segurando com o bispo D4. Após isso, ameaça, além de fazer essa pressão, ameaça a dama vai ter que sair, a dama vai para a casa C7, que é uma casa boa, dando mais agressividade na diagonal e mirando agora com o bispo no peão de H2. E agora o Nizovic coloca o cavalo em E5. O Nizovic aí, ao você observando, sempre essa casa sendo bloqueada. E agora o Nizovic bloqueia com um cavalo, que era onde ele queria colocar o cavalo. Essa peça posso chamar uma peça bloqueadora por excelência, por questão que agora não tem avanço e a casa de E5 está bastante protegida. Agora as negras vão ter que procurar outros meios para conseguir fazer um jogo melhor, tentando ameaçar alguns peões e o roque. Tá mais difícil dessa vez. O jogador das negras joga bispo E8, atrás de um plano numa diagonal, e tentar levar para um final, mas aqui já podemos garantir um final a ter com bastante vantagem para as brancas. E agora o Nizovic joga torre já em E1 para continuar dando a pressão dentro na casa de E5 e poder tirar a dama para poder fazer o jogo. Depois de bispo captura bispo por E5, mais uma peça continua na proteção jogando bispo por E5 e ameaçando agora a dama, tirando ela da diagonal, e a dama é forçada a jogar dama C6. E após isso o Nizovic joga bispo D4 e depois bispo D7, dama C2. Agora é a vez das brancas com um jogo mais agressivo sob o roque. Depois de torre F7, o Nizovic faz um lance que eu acho bastante interessante, que é torre E3. Os peões aí, você observar, os peões pretos seguem imóveis, né? E as brancas ameaçam agora a torre de F em E1, fazendo uma comunicação e pressionando a fraqueza de E6.
Depois disso, as negras jogam B6. E agora o Nizovic joga torre G3. Volta a ameaçar de novo com o bispo F6, né? E é obrigado agora o rei, e que é um lance ruim, H8. E agora, apesar de tudo, um jogo bastante agressivo, o Nizovic já tenha feito o bloqueio, já dominou diagonal, ele agora começa com seus ataques com bispo, captura bispo por H7. Um lance bastante forte, um lance muito bom. Agora não tem como o jogador das negras capturar, porque vai ficar um jogo, tem um mate lá na frente. Após isso, temos o jogador das negras jogando um E5, que por fim, isso aí, os peões pretos são liberados, mas já é muito tarde. Liberou depois de muita pressão, foi liberado agora. Não adianta, como eu falei, não adiantava as negras capturarem o cavalo captura em H7, porque se captura em H7 teria dama G6 e o rei teria que ir para G8. Depois de rei G8, bispo capturava em G7, e depois que cavalo fosse para F8, teria aí a dama H6, com a vitória das brancas. Opa, passei demais. Então aqui o melhor lance era o E5. Então depois disso o Nizovic joga G6. Torre vai para E7. Torre E1. Dama D6. Bispo E3. D4. E bispo G5. Torre captura C3. Tudo aí vai normal. Torre captura C3. D captura C3. Dama captura C3. E rei G8. Depois disso A3, defendendo para não ficar saturada a peça. Agora, se você observar, a dupla de bispo e um peão de vantagem aí dentro do jogo são suficientes agora para o Nizovic ganhar essa partida. Até porque se vai rei F8, porque está se achegando no final, é bom que o rei venha para o centro. Depois de bispo H4, bispo E8. Não é bom fazer as trocas agora, porque esse par de bispo está muito bom. Bispo vai para F5. Dama D4. Agora era a única peça de maior força das negras, com maior mobilidade dentro do jogo. Nizovic quer trocar, ganha o jogo agora com essa troca. Que depois de captura em D4, dama captura, ou torre captura em E7 e o rei captura em E7. Depois disso tudo, agora joga só o bispozinho na casa D3. Outra vez o bloqueio do peão por uma peça menor e dando uma melhorada dentro do jogo. Mesmo que o rei vá para D6 atrás de tomar ou tentar alguma coisa aí, capturar ou tentar dominar ou tomar alguma casa com algum ponto, não é uma coisa muito interessante, porque a vantagem das brancas é muito grande desse final. Jogou o rei em D6, o Nizovic simplesmente tira uma ameaça dentro do jogo e ficando com o final ganhador, com o bispo captura em F6,
Depois de G, captura em F6, o rei vai para F1, dominar essa casa junto com o bispo e trazer talvez o plano desse rei em F1 foi um plano para na próxima colocar o rei em E2 e segurar uma estrutura bastante interessante. Depois de rei F1, o bispo vai para a casa C2, evitar que o rei vá para a casa de E2 e o Nizovic simplesmente joga o H4, avançando o peão na frente e dizendo que agora tem um peão para passar. Após isso, o jogador das negras abandonaram. Se observarmos dentro dessa partida contra a francesa, teve um bloqueio, né, na casa de E5 e esse bloqueio foi as brancas até se permitiram aí permite um desenvolvimento com o peão de E5 e a custa de colocar até peças menores dentro do centro e sempre permanecer uma peça com outra, permanecer na casa de E5, sempre bloqueado pelas peças brancas e sempre aí conseguindo apoiar contra as peças companheiras. Então, como se dizia o Nizovic, né? No desenvolvimento, as peças têm que estar imbuído de um espírito democrático no desenvolvimento. Então, as peças têm que estar unidas no seu desenvolvimento até o final, com uma coordenação bastante elevada. As peças têm que estar estrategicamente pensadas e isso traz um jogo vencedor. Então, vemos aí a questão do bloqueio com o nosso amigo Nizovic. Então fica aí a dica, não esqueçam de compartilhar o vídeo e indicarem os seus amigos e dar o like para nos ajudar. Não esqueçam de se inscrever no canal e apertar o sininho para que possam receber mais outras notificações de outros vídeos que serão feitos.